Pela primeira vez, parei de bancar minha família. E o que aconteceu? Até outro dia, eu era só a Júlia, 28 anos, tranquila, achando que minha família me amava de verdade. A vida seguia normal, até uma notificação no celular virar tudo de cabeça para baixo. Eu tava na cozinha preparando o jantar, quando o celular vibrou. Era a minha prima, a Carol. Fiquei animada, porque ela vive me mandando vídeos engraçados de um gatinho ruivo no Instagram. Mas assim que atendi, senti que vinha bomba. Quando ouvi a voz da minha mãe no vídeo, meu coração deu uma travada. Ela dizia que a Júlia, devia se considerar sortuda por ter a nossa família, como se eu não tivesse valor nenhum sozinha. Meu rosto esquentou. Parte de mim nem queria continuar vendo aquilo, mas continuei. O vídeo estava meio tremido, parecia que alguém tinha deixado o celular gravando sem querer. Só que o que estavam dizendo era impossível de confundir. Nem ia sentir falta dela se morresse amanhã, ouvi minha mãe dizer. E meu pai? Ele riu. Essa é a nossa Júlia, brincou. Pelo menos ela serve para alguma coisa. A galera em volta caiu na risada. Eu segurei o celular com força, o peito apertado, como se eu tivesse levado um soco. Minhas mãos estavam tremendo e os dedos até ficaram esbranquiçados de tanta raiva. No vídeo, ouvi meu primo, o mesmo que me mandou aquilo, dizendo com orgulho. Se a Júlia resolver parar de mandar grana, a gente só joga a carta da família. Ela é muito bobinha para dizer não. Sempre funciona. Naquela hora, eu fiquei completamente em choque. Eles estavam falando de mim como se eu fosse um caixa eletrônico, um banco ambulante. Como se eu estivesse ali só para dar dinheiro quando precisassem. Tipo, algo que eles podiam usar e manipular quando quisessem. Durante anos, eu me matei de trabalhar. Cancelei férias, fiz hora extra, me esforcei no doutorado, tudo isso para ajudar. Tudo para ter certeza de que minha família nunca ia passar necessidade. E aí estava a verdade, o que eles realmente pensavam de mim. Minha cabeça estava a mil. E na minha opinião, aquilo tudo foi uma decepção gigantesca. Aquela conversa que vi no vídeo parecia algo tão simples, mas me destruiu por dentro. No começo, até fiquei aliviada. Pensei, minha prima só me mandou isso porque tá do meu lado, quer me alertar, né? Errado. Do nada, o vídeo sumiu. E aí apareceu outra notificação. A mensagem dela dizia, essa mensagem não tem cheiro. Sim, foi isso mesmo. Totalmente sem sentido. Mas na hora entendi, ela percebeu que tinha mandado o vídeo errado. E devia estar agora, sei lá, sentada em algum canto, com o coração saindo pela boca, torcendo para eu estar ocupada fazendo jantar e nem ter visto. Eu podia ter ligado para ela na hora. Podia ter chamado todo mundo para conversar. Mas sabe o que eu fiz? Coloquei o celular no chão. Por quê? Como a Kim Kardashian já disse uma vez. E sim, eu adoro usar frases de famosos nessas horas. Eu simplesmente... Sabe aquela frase? Eu adoro quando as pessoas me subestimam e depois ficam surpresas? Pois é, eu também gosto. Mas naquele momento, a surpresa que eu estava planejando para eles não ia ser nada agradável. Me encolhi todinha no sofá, como se eu fosse virar uma bolinha, e fiquei encarando a parede branca por horas. Sem fazer nada. Só ouvindo aquelas palavras horríveis na minha cabeça, tipo um eco. A Júlia devia se considerar sortuda. Uma completa decepção. Muito fácil de manipular. E cada vez que eu lembrava, parecia que doía mais um pouquinho. E o pior de tudo, eles estavam certos. Sim, eu fui mesmo uma tarefa simples. Fui fácil de enganar, de enrolar, de explorar. Deixei que me fizessem de boba por anos. Acreditei na história do problema temporário de dinheiro do meu pai. Um probleminha que, veja só, durou 5 anos, tempo suficiente para eu pagar a hipoteca inteira da casa dele. Paguei a faculdade do meu irmão, achando que ele ia fazer a diferença na vida. Mas ele largou tudo depois de 2 semestres. E quem ficou com a dívida? Eu. Minha mãe, então, sempre com uma emergência que, por coincidência, ou não, aparecia bem nos meus dias de pagamento. E aquelas viagens de família que todo mundo curtiu, postou, riu, viveu? Fui eu quem paguei. Mas nem fui, porque estava ocupada trabalhando feito louca para bancar tudo. E fiz tudo isso achando que era o certo. Por quê? Família é para isso, né? Pelo menos era o que eu dizia para mim mesma. Tudo bem. Mas aquele vídeo, aquele único vídeo, desmoronou tudo que eu me esforcei tanto para acreditar. Todas as mentiras que eu contei para mim mesma só para não me sentir mal por ser feita de trouxa, sumiram. Só que agora, eu tinha algo que eles não tinham. A vantagem. Eles achavam que tinham se dado bem, que estava tudo certo. E o próximo pagamento que eu sempre fazia, aquele dinheiro que eles já contavam como garantido, estava chegando. Mas dessa vez? Dessa vez seria diferente. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. O sol passando pelas cortinas, o café com o mesmo gosto de sempre. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Era como se eu estivesse fora da minha própria vida, observando tudo de longe. Como se eu estivesse presa num sonho embaçado esse tempo todo. E agora, finalmente, eu tivesse acordado. A realidade bateu na porta logo cedo, ou melhor, vibrou no meu bolso. Mensagem da minha mãe. Bom dia, querido, Só checando, espero que você esteja bem. O quê? Aquilo me pegou de surpresa. Minha mãe nunca mandava mensagem só para saber como eu estava. Nunca. E foi aí que caiu a ficha. Como eu nunca tinha percebido isso antes. E, como se tivesse sido cronometrado, alguns minutos depois. A propósito, o aluguel vence logo. Você consegue transferir até quinta? Te amo. Aí estava. O clássico.
Essa era a verdadeira rotina da minha família. Começa com espero que você esteja bem para maciar, e termina com pedido de dinheiro disfarçado de carinho. Mas dessa vez, eu não estava mais no jogo. Aquele te amo no final? Agora soava frio, automático. Não era afeto, era ferramenta. Uma chave de fenda emocional. Quase sem pensar, meus dedos começaram a digitar minha resposta padrão. Claro. Ou talvez. Sem problema. Mas aí eu parei. Não dessa vez. A resposta que quase saiu voando dos meus dedos era a de sempre. Algo tipo: desculpa a demora, claro, já vou transferir. Mas dessa vez, eu parei. Apaguei tudo. Respirei fundo. E escrevi: não posso este mês. 4 palavras. Tão simples, mas para mim, foi como soltar um grito que ficou preso por anos. Enviei. Desliguei o celular. Esperei. O coração batia tão alto que parecia que estava ecoando no apartamento inteiro. Menos de 1 minuto depois. O que você quer dizer com não pode? Dava para sentir a confusão e a raiva dela só pelas palavras. Era a primeira vez, em todos esses anos, que eu dizia não. Nenhuma desculpa. Nenhum vou tentar. Só, não. Não respondi. Deixei ela ali, se contorcendo na dúvida. Tomei meu café com calma. Enquanto isso, as mensagens começaram a pipocar uma atrás da outra. Sara, isso é sério. A gente tá contando com você. Você não pode fazer isso com a família. Mas eu podia. E eu tava fazendo. Contamos com você. Você sabe que não temos outras opções agora. Essa foi a próxima mensagem. Como se fosse minha obrigação consertar tudo, de novo. E aí, entrou meu primo na conversa. Ei garota, sua mãe tá pirando. Tá tudo bem? Eu quase ri. Tá tudo bem? Nunca estive tão bem na vida, na real. Porque pela primeira vez, eu decidi, minha vida é minha. E eu mereço viver ela do meu jeito. Respirei fundo, e mandei. Tive umas despesas inesperadas este mês, não posso enviar nada. Simples assim. Coloquei um emoji de encolher os ombros no fim. Sem textão. Sem desculpa. Sem drama. E aí, o silêncio. Aquele silêncio disse mais do que qualquer resposta. Pela primeira vez em anos, eu disse não, e eles não sabiam o que fazer com isso. Minha mãe provavelmente estava do outro lado tentando encontrar a ferramenta emocional certa. Chantagem, drama, culpa, qualquer coisa que funcionasse. Mas eu já tinha todo o plano na cabeça. Sabia exatamente o que fazer. Era só jogar o jogo deles. Mas agora com as minhas regras. Depois de um tempinho, a mensagem dela chegou. O que você quer dizer com despesas inesperadas, Sara? O que poderia ser mais importante do que sua família? A famosa cartada da culpa. Eles sempre voltavam para ela quando tudo falhava. Minha estratégia era clara: não responder. Simplesmente desliguei o celular e fui fazer mais café. Queria dar tempo para minha mãe se perder ainda mais no próprio drama. Menos de 1 minuto depois. Você sabe que seu irmão não pode pagar o aluguel sozinho. Se ele for despejado, a culpa é sua. Pronto, jogaram o famoso cartão do irmão. Eles sempre souberam onde apertar, quais botões usar. Mas, dessa vez, algo dentro de mim clicou. E foi diferente. Veio outra mensagem. A gente te criou, Sara. Cuidamos de você quando você não tinha nada. E é assim que você retribui. Cerrei o queixo e segurei o celular com mais força. Mas dentro de mim, só tinha uma coisa: clareza fria. Quando eu não tinha nada. Eles esqueceram convenientemente o quanto me virei sozinha. Trabalhei de madrugada enquanto fazia faculdade. Encarei 2, 3 empregos, só para sair daquela casa o mais rápido possível. E quando finalmente comecei a ganhar um salário decente, eles se grudaram em mim, feito parasitas. Eu não tive nada, porque eles pegaram tudo. Mas reescreveram a história como se fossem os heróis. Como se tivessem me ajudado a chegar onde cheguei. E aí meu telefone vibrou de novo. Sara, querida, não faça isso. Somos uma família. Sua mãe só está chateada, você sabe como ela é. É só mandar o dinheiro do aluguel e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Pra quem? Pra eles, né? Enquanto eu continuava perdendo tempo, energia e o meu próprio futuro para manter todos confortáveis. Desliguei o celular. Meu coração batia forte. Fui até a cozinha, servi um copo de água, olhei pro relógio na parede. Ali, naquele silêncio, eu senti a mudança. A transformação. Por anos, morri de medo desse momento. Medo de ser rejeitada, odiada, abandonada. Mas agora eu sabia, eles nunca me amaram. Eles só amaram aquilo que eu podia dar. E agora que parei de dar, a máscara caiu. O celular vibrou. Peguei com as mãos firmes. Mensagem do meu pai. Sara, eu não sei o que deu em você, mas isso é completamente inaceitável. Você está sendo egoísta. Esta família precisa de você. Essas foram as palavras do meu pai. Não tinha mais disfarce, nem carinho falso, nem aquela preocupação fingida. Ele não tentou adoçar. Só exigiu. A máscara caiu. De vez. Enquanto eu lia, outra notificação apareceu. Uma mensagem de voz da minha prima. Minhas mãos começaram a tremer. Meu dedo ficou parado, suspenso sobre o botão play. Algo me dizia que, depois daquilo, nada mais seria igual. Meu coração batia forte. Ela nunca mandava mensagens de voz. Sempre foi a rainha do textinho passivo-agressivo, com aquele tom meloso só para me fazer sentir culpa.
Apertei o play. A voz dela saiu afiada, sem filtro. Sara, escuta aqui, eu não sei que tipo de joguinho você acha que tá fazendo, mas isso não tem graça nenhuma. Sua mãe tá surtando, seu pai tá furioso, e, sinceramente, eu não culpo eles. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Mas continuei ouvindo. Você sempre foi meio ingrata, mas agora passou dos limites. Você tem um emprego bom, não ganha muito mais do que a gente, e nem precisa desse dinheiro. E agora sua família tá aqui, lutando, e você simplesmente acorda e decide que não liga mais. Ela riu. Mas foi aquele riso amargo, cheio de veneno. Você deve isso a eles, Sara. Depois de tudo que eles fizeram por você. Todos os sacrifícios. Eles te deram a vida, e agora você vai fingir que não existem? Que tipo de filha faz isso? Ela fez uma pausa. Achei que tinha acabado. Mas não. Se você quer mesmo ser esse tipo de pessoa, tudo bem. Mas não espere que eles te perdoem. E não vem rastejar de volta quando perceber o quanto precisa deles. Porque uma vez que você cruza essa linha, não tem mais volta. Silêncio. A mensagem terminou. Fiquei ali, encarando o botão de replay. Meus ouvidos zumbiam. Minhas mãos estavam dormentes. A audácia deles era quase inacreditável. Nenhuma palavra de preocupação comigo. Nenhuma. Só raiva. Raiva porque o banco Sara ameaçava fechar as portas. E sabe o que eu senti? Nada. Quer dizer, nada de medo. Nada de culpa. Só uma paz que fazia tempo que eu não sentia. Ela confirmou tudo. Eles nunca me amaram. Nem me respeitavam. Nem me enxergavam como alguém com sentimentos, desejos, cansaços. Eu era só o caixa eletrônico da família. E o dia que o dinheiro parasse de sair, eu deixaria de importar. Talvez fosse isso mesmo. Hora de ser nada. Meu telefone vibrou. Mensagem da minha mãe. Última chance, Sara. Envie o aluguel. Fiquei olhando a tela. Nada de estamos preocupados. Nada de te amamos. Apenas uma ordem seca e fria. Eu devia estar correndo atrás de consertar tudo, pedir desculpas, implorar perdão. Mas, no lugar disso, senti algo. Leve. Como se eu finalmente pudesse respirar. Eles não me amavam. Não me respeitavam. Nem me viam como uma pessoa. Na verdade, eu era só um caixa eletrônico com sentimentos opcionais. E no momento em que o dinheiro parou de sair, deixei de ter valor. Talvez fosse a hora de aceitar isso. Meu celular vibrou de novo. Mais uma mensagem da minha mãe. Última chance, Sara. Envie o aluguel. Como você está? Estamos preocupados com você. Só uma ordem. Seca. Sem alma. Sem nem fingir afeto. Sem pensar duas vezes, bloqueei ela. Depois meu pai. Depois meu primo. E foi isso. Pela primeira vez em anos. Eu estava livre. Ou, pelo menos achava. Na manhã seguinte, antes do sol se erguer de verdade, escutei batidas na porta. Forte. Apressadas. Teimosas. Por um instante, pensei em ignorar. Talvez fosse um vizinho. Ou alguma entrega adiantada. Mas as batidas continuaram. Mais fortes. Mais insistentes. Tipo de batida que dizia: eu não vou embora até você me atender. Suspirei, me preparei, e abri. Lá estava ele. Tyler. Meu irmão. O rosto dele era uma mistura estranha de raiva e desespero. Parecia que tinha dormido com aquelas roupas. Os olhos estavam vermelhos e selvagens. Você tá falando sério, Sara? A voz dele cortava como navalha. O que diabos está acontecendo com você? Fiquei firme. Sem expressão. Bom dia pra você também. Ele passou a mão nos cabelos bagunçados. Quase riu, nervoso. Não faz isso. Não age como se isso não fosse nada. Você bloqueou todo mundo. A mãe tá surtando. O pai tá perdendo a cabeça. Cruzei os braços. Encostei na porta. Não sei, Tyler, talvez eu só tenha cansado de ser tratada como um caixa eletrônico. Ele travou a mandíbula. Ah, meu Deus, isso de novo? De novo com essa história? Eu ri, mas foi aquele riso seco, cheio de mágoa. Isso de novo? Tyler, eu pago seu aluguel há anos. Suas contas. Sua comida. Até suas malditas assinaturas de streaming. E agora que eu disse não? Uma única vez? A mãe me chama de egoísta, o pai diz que eu sou inaceitável e você aparece aqui, na minha porta. Ele apareceu na minha porta como se eu tivesse cometido algum crime. A boca do Tyler abriu, como se ele fosse retrucar, mas nada saiu. Então eu continuei. E nem tenta fingir que se importa comigo. Eu vi o vídeo. O rosto dele ficou branco. Pânico real. Piscando nos olhos. Que vídeo? Eu sorri. Frio. Cirúrgico. Você sabe exatamente qual. Tyler desviou o olhar, se remexendo desconfortável. Olha, não era sério, tá? A gente tava só, brincando. Vocês estão exagerando. Brincando? Minha voz veio baixa, mas afiada como navalha. Vocês todos sentaram rindo, me chamando de fracasso, de patética. Dizendo que eu devia me sentir grata por pagar as contas de vocês. Você tem ideia de como é, Tyler? Ouvir sua própria família falando de você assim? Ele soltou o ar, passou a mão no rosto. Sara, vai, vamos lá. Não. Você quer dinheiro? Arruma um emprego.
Quer alguém para cuidar de você? Acha outra pessoa. Porque eu terminei. Ficamos em silêncio. Um momento tenso. Quase brutal. Algo passou pelo rosto dele, uma emoção crua, talvez arrependimento. Mas sumiu tão rápido quanto veio. Você não tá falando sério, ele murmurou. Eu encarei. Firme. Sim. Outra pausa. E então, ele endureceu. A máscara caiu. Tudo bem. Ele cuspiu. Quer ser egoísta? Vai em frente. Mas não volta rastejando quando perceber que não tem mais ninguém. E com isso, virou as costas, desceu as escadas como um furacão e bateu a porta do carro com força, saindo em alta velocidade. Fiquei ali, com o peito apertado, mas a coluna reta. Porque ele estava errado. Eu ainda tinha alguém. Tinha a mim mesma. E pela primeira vez em anos, isso era suficiente. Fechei a porta com calma. Na mesma hora, meu celular vibrou. Nome da minha mãe brilhando na tela. Mas não. Eu não ia responder. Ela já tinha me manipulado o suficiente. Ela exigia que eu me sentisse culpada. Usava meu senso de responsabilidade como arma. Chega. Virei o celular de tela para baixo e me levantei. Eu tava farta. Farta de ser a rede de segurança deles. De fingir que estava tudo bem. De engolir cada pedido de socorro como se eu tivesse obrigação de salvar todo mundo. Eles nunca perguntaram como eu tava. Nunca quiseram saber o custo disso tudo para mim. Anos carregando os pesos deles. As falhas deles. As dívidas deles. Como se a minha existência fosse um plano eterno de pagamento por sacrifícios que eu nunca pedi. Ninguém nunca perguntou o que eu precisava. Ninguém nunca se importou. Agora, era a minha vez. Eu tava assumindo o controle. No dia seguinte, o silêncio parecia diferente. Pesado. Real. Mas não era arrependimento. Era só novo. Tão novo que eu mal reconhecia. Aliás, antes de continuar, já confere se você tá inscrito aqui. Se não tiver, aproveita agora, assim você não perde os próximos capítulos dessa virada. Eu passei tanto tempo existindo em função deles, que tinha esquecido como era viver pra mim. E então, a campainha tocou. De novo. Impaciente. Exigente. Era ele. Tyler. Pelo ritmo da batida, eu já sabia. Abri a porta lentamente. Mantive minha expressão neutra enquanto ele tentava encontrar as palavras certas. Sarah. Ele começou, a arrogância habitual substituída por algo quase desesperado. Você precisa me ouvir. Mas eu não me movi. Não convidei ele para entrar. Não deixei espaço. Fiquei firme na porta, de braços cruzados. Eu não preciso ouvir nada do que você tem para dizer. Ele piscou. Surpreso. Não, você não entende. O pai tá surtando. A mãe me liga sem parar. Eles estão perdidos. Não sabem como consertar isso. Você cortou todo mundo. Você não pode simplesmente nos deixar assim. Eu ri. Oh, me desculpa. O sarcasmo escorreu da minha voz. Você achou mesmo que eu ia continuar pagando seu aluguel e fingindo que estava tudo bem? Não, Tyler. Acabou. Eu cansei de ser o caixa eletrônico da família. E não importa o quanto vocês implorem, eu terminei. Raiva brilhou nos olhos dele. Você tá agindo como se a gente nunca tivesse feito nada por você. Como se a gente fosse só sanguessuga. Eu não vacilei. Eu sei exatamente o que fui para vocês. Um caixa eletrônico. Uma carona gratuita. E eu cansei. O rosto dele se distorceu. Você não pode simplesmente nos abandonar. Você nos deve. As palavras atingiram com força. Mas não quebraram nada em mim. Na verdade, fortaleceram. Era isso que eu precisava ouvir. Eu te devo. A risada saiu amarga. Eu dei tudo. Eu paguei pelo seu apartamento, suas compras, suas contas. Enquanto você só se sentava e assistia. E você quer falar sobre dever? Meus punhos cerraram. Mas minha voz estava firme. Você vai se arrepender disso, Sarah. Ele sibilou. Vai se arrepender de cortar a gente. Eu não pude evitar. Eu ri. Mas dessa vez, com leveza. Não, Tyler. Você vai se arrepender. Porque eu não sou mais a que precisa de vocês. E sem esperar mais nada, bati a porta na cara dele. Do outro lado, os gritos começaram. Xingamentos. Desespero. Mas eu não me importei. Pela primeira vez. A raiva deles não me assustou. Não me controlava mais. E eu sabia, aquilo não era o fim. Era só o começo. Eles não iam desistir fácil. Não quando estavam perdendo a fonte. Naquela noite, meu telefone vibrou. Uma mensagem do meu pai. Nós criamos você, Sarah. Você acha mesmo que pode simplesmente se afastar de tudo que fizemos por você? Você está cometendo um grande erro. Volte. Vamos conversar. Vamos consertar isso. Dava quase para ouvir o desespero escondido sob o comando. O pânico de ver o chão desmoronando sob os pés. A rede de segurança indo embora. Fiquei olhando pro celular. Poderia ignorar. Bloqueá-lo, como fiz com os outros. Mas não. Tive uma ideia melhor. Eu não ia simplesmente bloquear. Eu ia fazer eles encararem cada mentira. Cada momento em que me usaram. Cada vez que me tomaram como garantida. Fui até minha mesa. Abri o laptop. Era hora de escrever algo que eles nunca esqueceriam. Meus dedos pairaram sobre o teclado.
Eles não iam entrar de novo na minha vida como se nada tivesse acontecido. Acabou. Eu tinha sido o saco de pancadas, o cofrinho, a filha conveniente por tempo demais. Agora, era eu no controle. Comecei a reunir todos os registros. Cada transferência, cada conta paga, cada dívida quitada que nunca foi reconhecida, cada pagamento que fiz, cada transferência, cada emergência que caiu no meu colo, cada sonho meu que guardei na gaveta porque a família precisava mais. Folheando os registros, a verdade me golpeou como um soco. Eu poderia ter comprado uma casa, poderia ter rodado o mundo, poderia ter construído meu próprio futuro, mas não, eu construí o deles. E em troca, nenhum obrigado, nem um gesto de consideração. Então eu escrevi, com calma, precisão e um tipo de frieza que aprendi com eles. No topo do e-mail, deixei uma nota. Aqui está um resumo detalhado de tudo que fiz por vocês ao longo dos anos. Cansei de ser sua tábua de salvação. Não serei mais seu caixa eletrônico. E me recuso a continuar sentindo culpa por escolher a mim mesma. Vocês não me devem dinheiro, mas devem a si mesmos a coragem de encarar o quanto eu sacrifiquei. Porque eu acreditei que família deveria se apoiar, não se exaurir. Anexei tudo. Cada recibo, cada boleto pago, cada extrato bancário que gritava o que minhas palavras não puderam. E então apertei enviar. Mas não terminei ali. Abri o chat da família. Aquele cativeiro digital onde minha culpa era cultivada como moeda. Percorri as mensagens. As chantagens disfarçadas de urgência. Os elogios públicos acompanhados de mãos estendidas em particular. As crises fabricadas que sempre vinham com um preço, meu. Então, respondi com algo simples, direto e definitivo. Todos vocês falam sobre o que fizeram por mim. Mas esqueceram o quanto eu desisti por vocês. Aqui está a realidade. Vocês nunca precisaram de mim. Vocês apenas me usaram. Terminei. Esta é minha última mensagem. Não entrem mais em contato comigo. Enviei. O silêncio depois. Foi doce como liberdade. Recostei-me. Nada de ligações. Nada de culpa. Nada de tensão no estômago toda vez que o celular vibrava. Eles podiam guardar suas manipulações, seus jogos emocionais, seus te amo envenenados. Agora era sobre mim. A liberdade não era barulhenta. Era tranquila. Leve. Então uma última notificação apareceu. Tyler, você está cometendo um erro, Sarah. Você vai se arrepender. Esta família está unida. Sorri. Ah, Tyler. Era isso que ele não entendia. Família não é prisão. E união à base de exploração é sequestro emocional. Eles não tinham mais poder sobre mim. Nunca tiveram. A não ser aquele que eu deixei que tivessem. E agora, eu estava pegando tudo de volta. Minha vida. Meus planos. Meu silêncio. Minha paz. Desliguei o telefone. Deixei-o de lado, como um peso morto que eu não precisava mais carregar. E naquele momento, entendi. Eu não precisava deles. Nunca precisei. E isso era o bastante. Pessoas que não me valorizavam. Pessoas que me viam como utilidade, não como ser humano. Cortei o cordão, não por vingança, mas por libertação. Foi silencioso. Foi firme. Foi meu. Agora eu podia, enfim, respirar. Sem culpa. Sem medo. Sem dívidas emocionais. Agora, eu podia viver por mim. Por inteiro. Sem pedir permissão. Já passou por algo parecido? Comenta aqui embaixo.